tarde, Tirene novamente. Eu vim ajudar a tia Daiane a te dar a revisão. E hoje nós vamos falar sobre a nossa área de conhecimento, ciências humanas, no componente curricular, história. Você gosta de história, Leonan? Eu amo história. E a gente hoje tem muitas coisas para compartilhar. Você já teve essa aula com a tia Daiane e hoje a tia só vai fazer uma revisão com você de alguns conteúdos, tá? Abra o seu livro lá na página 216. Abriu? Então tá. O capítulo vem falando sobre república. Antes de falar sobre república, a tia queria te explicar algumas coisas bem rapidinho. Nós já fomos colônia, que você vai estudar quando você tiver adulto. Depois nós fomos império, até chegarmos à república. E sabe quando a gente passou a ser república? No dia 15/11 de 1889. Dom Pedro II, que foi o imperador do Brasil, ele declarou independência e nós viramos república por causa desse carinho que ele teve conosco. Porque nós éramos império e passamos a ser república. Agora a gente vai bater um papo sobre o que é república, ok? Na sua página 217, vem falando assim: o que é sociedade? O que é sociedade para você, Leonan? Sociedade é um conjunto de pessoas, né, que incorporam um contexto. Então, por exemplo, vamos lá. Escola é sociedade? É sociedade. Família é sociedade? Também é sociedade. Igreja é sociedade? Também é sociedade. No trabalho do papai ou no trabalho de alguns amigos dos seus pais que você conheça, também é sociedade? É a sociedade. Sociedade é um grupo de pessoas que se reúnem e constroem o desenvolvimento daquele lugar ou espaço. Isso é chamado de sociedade. Tá bom, Leonan? Agora nós vamos para a página 218. Na página 218 vem falando sobre direitos e deveres, né? Como sociedade, como eu, você, a tia Daiane, toda a escola e todas as pessoas que a gente conhece, para que nós possamos viver em sociedade, nós temos direitos e deveres. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim, Tirene, se eu tenho direitos, né, por exemplo, você que é criança, se você tem direito a estudar, isso quer dizer que eu tenho o dever de te ajudar a compreender todo o processo educacional da sua vida. Isso é um direito de sociedade e um dever de sociedade que você adquire. Outro exemplo de direitos e deveres, como por exemplo, o espaço. Às vezes a gente está aglomerado em espaços, né? E a gente acha que a gente tem o direito de se apertar, né? Nós não temos esse direito de se apertar. Nós temos que ter o quê? Limites. Então esse limite se dá a partir de qual momento? No momento que a gente entende que o nosso direito tem que ser respeitado, se respeitar o direito do outro. Então a gente espera aquele lugar se esvaziar para que a gente possa entrar. Então assim, em sociedade existem direitos e deveres que precisam ser cumpridos. Como por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Quando você crescer e você tiver idade suficiente, você vai precisar votar. Isso é um direito que você tem de votar, porém também é um dever, porque nós estamos estudando sobre república. A república foi constituída por poderes, e esses poderes elegem presidentes, elegem vereadores e elegem deputados e senadores também. E aí, com isso nasce a questão da gente ter direitos e deveres. Você tem o direito a votar e também tem o dever de votar, tá bom? Então, direitos e deveres está englobado em todas as nossas ações de sociedade. E é muito importante que você faça uma pesquisa para a tia
dando vários exemplos de direitos e deveres. Sabe um que eu vou te dar para você poder fazer a pesquisa? Pesquisa sobre os direitos da infância e adolescência. O que vocês têm de direito? E aí a tia pode conversar com você sobre os deveres que nós temos, ok? Você pesquisa sobre os seus direitos e a tia vai conversar com você sobre os deveres, tá bom? Agora nós vamos para a página 219. Na página 218, vem falando sobre dois temas. Um deles é direitos e deveres e o outro é o que é política, tá? Direitos e deveres é toda forma de organização de uma sociedade. Todos nós temos direitos e também temos deveres, né? Como eu vou dar vários exemplos para você. Como, por exemplo, na escola. Você tem o direito a estudar e a tia tem o dever de te dar ferramentas, instrumentos, instruções para você conseguir alcançar o seu conhecimento. Isso é um direito seu e um dever meu. Outro direito e dever. Quando você for maior, você vai precisar votar. E aí é um direito seu de votar, mas também é um dever que você vote também. Então tem vários exemplos de direitos e deveres. Então vamos fazer uma pesquisa, eu e você, vamos trocar conhecimento. Você vai pesquisar sobre todos os direitos da infância e da adolescência e eu vou passar para você todos os deveres, ok? Você pesquisa sobre os direitos e eu passo para você pesquisa sobre os deveres, combinado? Aí ainda aqui nessa página 218 vem falando o que é política, né? Política, né, é uma coisa muito interessante porque a política surgiu há muitos anos, na verdade há milhares de anos. E através da nossa política de hoje, ela foi totalmente montada e constituída por causa de heranças, né, que nós recebemos de políticas antigas, da história antiga, da Grécia, que está aqui até falando no seu livro, há cerca de 2.300 anos nasceu a política. E com a política nasceram vários processos, né? E esses processos a gente vai falando aí no decorrer da nossa revisão, ok? Agora a gente vai para a página 219. Nessa página 219, vem fazendo uma pergunta. O que é Estado? O que é Estado quando você fez a lição que a tia Daiane te passou? Você entendeu bem o que é Estado? Estado é o seguinte, deixa eu te explicar de uma forma bem simples, né? É uma organização política de sociedade e essa organização, ela tem um objetivo central, que é o quê? É estabelecer algumas regras e administrar essas regras. E administrar essas regras em favor de quem? Né? Em favor de todo o povo, de toda a nação. Então, isso é a formação de um Estado. O Estado, ele não é classificado como Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo. Esse Estado aqui, que está falando no seu livro de História, na página 219, está falando sobre o Estado do Brasil, da composição política, de como se deu essa construção política na questão do Estado. Então, o Estado é uma formação de poderes que eles têm por obrigação organizar e administrar em favor do povo todo esse planejamento de organização, ok? Vamos para a página 220 agora. Aqui na página 220 vem trazendo também duas questões. A primeira é ser cidadão e a segunda é praticar cidadania. Você sabe o que é ser cidadão? Você lá no seu trabalho, que a tia Daiane passou para você fazer, você compreendeu o que é ser cidadão? Cidadão é o quê? É quando a gente se coloca de uma forma em sociedade, a gente se posiciona em sociedade, né? A gente se classifica em sociedade. A gente recebeu um nome,
a gente tem uma certidão, a gente é reconhecido, a gente circula pelos lugares, a gente se movimenta, se socializa. Isso é ser cidadão. E a outra questão é que tá dizendo assim, ó, praticar cidadania. O que é praticar cidadania? Tem uma palavrinha aqui muito interessante que eu vou falar para você pesquisar e me dar o significado dela, que é exercer. O que é praticar cidadania para você? A tia vai te fazer essa pergunta. Pensa bem aí um pouquinho. 1, 2, 3. Vamos lá? A tia vai te dar vai te dar só uns toques, né? Praticar cidadania é você respeitar o próximo, você ser solidário, você saber se comportar nos lugares, você ter sabe aquele direitos e deveres que a tia falou? Saber que tem direitos, você tem direitos, mas você também tem deveres. Isso é muito importante. Isso é praticar cidadania. Quando a gente entende que o nosso direito, né, termina quando começa o seu direito. Então, por exemplo, se a tia falou para você, Leonan, tá na hora de parar pro seu amigo começar, isso é praticar cidadania. Cidadania também é quando a gente tem a gente é solidário às pessoas, quando a gente pensa, né, igual na matéria que a gente trabalhou de geografia, que falou tanto sobre o meio ambiente. Praticar cidadania é cuidar do meio ambiente. Praticar cidadania é você respeitar as coisas que você mesmo paga para poder receber. Então, tudo isso é praticar cidadania. E é um bom tema também para você ir lá no Google e dar uma pesquisada, perguntar para o papai, para a mamãe, se eles sabem compartilhar com você o que é praticar cidadania, ok? Agora nós vamos para a página 221. Na página 221, vem falando assim, ó, formas de governo. E tem duas palavrinhas que eu gostaria que você também pesquisasse sobre o significado delas, porque às vezes a gente fala algumas palavras, mas a gente não sabe o que significa. Então você coloca lá no Google assim, ó, significado da palavra dignidade e significado da palavra asseguram. Então vou te falar as formas de governo. Os governos, eles foram constituídos para que nós possamos ter dignidade, tá? E nos assegurar de todos os direitos que nós precisamos ter. Como, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito a uma boa saúde, o direito a uma boa educação, o direito a ter saneamento básico, a ter várias coisas, mas nós, não se esqueça que nós temos os deveres, né? Os deveres de cuidar de todas essas coisas que a tia falou. Então, as formas de governo, elas nasceram a partir daí. Elas se constituíram de uma forma, eles se reuniram, constituíram a República, com a República constituíram o governo, e o governo tem por obrigação assegurar os nossos direitos e nos trazer com os nossos direitos dignidade, tá? E nos assegurar também, nos assegurar de tudo que a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você agora, dessa fase, né, que está todo mundo falando do coronavírus. O Estado, ele tem a obrigação de nos assegurar de estarmos protegidos, de nos proteger e principalmente de sabermos que ele não nos deixará em falta, tá? Então agora nós vamos para a página 222. A página 222 é exercício, tá vendo aqui? Ó, é exercício, mas a tia gostaria de ler aqui para você, porque tem um símbolo muito importante aqui que eu quero que você veja. Esse símbolo aqui, ele é o símbolo da justiça e é um símbolo muito forte no nosso país.
E aí tem um texto que diz assim, ó, a justiça é associada a uma figura femininas, a figuras femininas, desculpa. A justiça é associada a figuras femininas, desde a antiguidade. A deusa egípcia Mate, cujo nome deu origem à palavra magistrado, muitas vezes era retratada com uma espada na mão. Na Grécia, o papel cabia ao Tênis, que já trazia uma balança na mão direita. Em sua versão romana, batizada de Justitia, a mesma deusa passou a trazer também a espada e a venda nos olhos, para completar a balança. E a espada também são instrumentos de São Miguel, o arcanjo justiceiro, que apesar de já fazer parte da tradição judaica, passou a ser retratada assim nos primeiros séculos do cristianismo. Por que a tia quis ler esse texto para você? Esse símbolo, ele é o símbolo da justiça do nosso país, tá? Da composição do Estado. Porém, toda essa história aqui que foi contada, que eu li para você, e que isso é história antiga, que você vai estudar só lá no ensino médio, muito lá na frente, isso é uma observação, o que nos chama a atenção? Que apesar de ter sido há muitos e muitos e muitos anos atrás, eles continuam fazendo a mesma referência. É uma mulher com espada na mão e duas balanças, ok? Então observe bem a figura e dali você vai tirar algumas observações, tá bom? Agora nós vamos para a página 223. Na página 223 vem aqui uma coisa muito interessante, que vem falando sobre a divisão de poderes. Os poderes, o que são poderes, né, Tirene? Que são poderes? Pessoas poderosas? Não. O que são poderes num Estado e em uma república são os nossos governantes. E principalmente a divisão que cada um tem, né? Nós temos a Câmara, nós temos o Senado, nós temos lá a República lá, que é onde o presidente fica, né? Que é a Câmara da República. Nós temos aqui a divisão que vai assim, ó, Executivo, Legislativo e Judiciário. Você já deve ter lido as características de cada um, mas eu queria só te relembrar que divisão de poderes não é a pessoa ter poder, ok? Divisão de poderes é a composição que cada órgão e cada setor foi se dividindo, tá bom? Agora nós vamos para a página 224. Na página 224 vem várias coisas interessantes que eu vou tentar resumir bem rapidinho para você, porque nós estamos fazendo uma revisão, tá? Vem falando sobre o Império Brasileiro. Eu falei para você que no dia 15/11 de 1889, Dom Pedro II proclamou a República e a gente deixou de ser Império para ser República. Porém, aqui vem trazendo que nós ainda éramos Império no ano de 1822, 7 de setembro de 1822. Então, assim, o que você precisa prestar atenção? Você precisa prestar atenção principalmente nas datas, que são muito importantes para o nosso país, né? Como, por exemplo, agora no dia 22 de abril, né? Dia 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil, né? E aí é um outro assunto que a gente pode trabalhar numa pesquisa. Eu quero que você faça uma pesquisa falando sobre o dia 22, sobre o dia do descobrimento do Brasil, ok? Para fechar essa página de 224, vem aqui falando exatamente sobre o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador também. Existem 4 poderes, porque o poder moderador ele entrou depois dos 3 poderes, para poder ali conciliar, né,
junto com o exercício do império que controlava os outros poderes. Olha que coisa interessante, quando a gente ainda era império, existiam esses poderes e o poder moderador fazia parte de controlar esses outros poderes. Isso é muito importante você entender. É claro que você vai entender agora um pouquinho, depois vai entender mais um pouquinho, e lá quando você for adulto, de repente você vai entender muito mais, mas pesquisar nunca é demais. Não esqueça a nossa pesquisa do dia 22 de abril, para você trazer para a tia sobre o descobrimento do Brasil, ok? Falando da página 225, ela vem trazendo aqui para você sobre a República, né? Então, eu poderia aqui ler o texto para você, mas eu ficaria lendo bastante tempo e nós iríamos ficar nesse vídeo por muito tempo. Eu acredito que você já tenha lido esse texto todo. E o que a tia precisa saber? Se você entendeu, porque aqui vem dizendo assim, ó. Vimos que na Grécia Antiga, um bom governo é aquele que os cidadãos possuem seus direitos políticos e sociais assegurados. Então, assim, eu li só uma frase para você do que é república lá na Grécia Antiga e que continua sendo igual ainda nos dias de hoje. Tá bom, Leonão? Agora nós vamos falar da página 226. Aqui na página 226 vem falando sobre a República Brasileira. A República Brasileira ela foi proclamada no dia 15 de novembro. No dia 15 de novembro, conforme a tia falou ali, de 1891, tá? Desculpa, de 1889. 15 de novembro de 1889, ok? Com a República Nova, né, a República Brasileira, a República onde nós brasileiros teríamos o controle de tudo, que nós não seríamos mais submetidos, né, ao reinado de Dom Pedro II, nem à história de Portugal, nem a Dom Pedro I, nada disso. Nós passamos a ser República Federativa do Brasil, no dia 15 de 11 de 1889. E aí é importante que você faça aí a sua leitura e tenha a compreensão de como isso se deu. Nós já falamos sobre várias coisas, né? Nós falamos sobre, olha, vou passar aqui rapidinho para você. Nós falamos da República, falamos do que é a sociedade, falamos dos direitos e deveres, o que é a política, o que é o Estado, falamos de ser cidadão, praticar a cidadania, as formas de governo, a divisão dos poderes, falamos do Império Brasileiro, da República e fechamos com a República Brasileira. Então nós aqui concluímos um capítulo de revisão do qual a leitura que você vai fazer é a coisa mais importante para você poder compreender cada passo. E dúvidas, pergunte para a tia Daiane, pergunte para a tia Irene, pergunte para a tia Daniele, qualquer uma das três vai te ajudar e vai te auxiliar. O importante é você não ficar com dúvidas, porque as avaliações estão chegando, tá bom? Ó, um beijo e até o próximo.